Alguns dos reforços se adaptaram rapidamente ao clube, enquanto outros sequer estrearam. Abaixo, o Globoesporte.com mostra como está cada um dos contratados em 2018. Confira: Bruno Xavier ainda aguarda chance para jogar pelo Corinthians. Foto: Daniel Augusto Jr. Corinthians, meia de 21 anos, foi contratado após o Campeonato Paulista, mas ainda não teve oportunidade na equipe. Ele se encaixa no perfil barato e promissor que a diretoria alvinegra vem buscando. Contrato: emprestado pelo Nacional até maio de 2019. Valor não divulgado. Jogos: ainda não estreou. Emerson Sheik terá contrato renovado pelo Corinthians. Foto: Daniel Augusto Jr. Corinthians, aos 39 anos, voltou ao timão e teve bom início, com gols e atuações que lhe renderam a renovação de contrato. Porém, caiu de rendimento e foi criticado por expulsão no jogo contra o Independiente, 2 minutos após entrar em campo. Contrato: assinou até junho, mas renovará até o fim do ano. Estava sem clube. Jogos: 180, sendo 23 nesta passagem. Status: reserva importante. Henrique se firmou rapidamente como titular da zaga do Corinthians. Foto: Daniel Augusto Jr. Agência Corinthians, chegou para ser o substituto de Pablo e rapidamente se firmou como titular da equipe. Desde que estreou, não ficou fora de nenhuma partida. Contrato: livre do Fluminense, assinou até o fim de 2019. Status: titular absoluto. Juninho Capixaba começou o ano como titular, mas perdeu espaço. Foto: Daniel Augusto Jr. Agência Corinthians, chegou com a expectativa de ser o substituto de Guilherme Arana, mas mostrou muitos problemas defensivos e perdeu a posição até mesmo para Maicon, que atuou improvisado na lateral. Sem confiar nele, Timão foi buscar Sid Clay e Danilo Avelar, além de Zeca, que esteve próximo de ser contratado. Contrato: comprado do Bahia por R$6 milhões, mais a liberação do goleiro Douglas, lateral, assinou com o Timão até o fim de 2021. Júnior Dutra foi o primeiro reforço do Corinthians para a temporada. Foto: divulgação: foi testado como centroavante, mas não se adaptou. Rendeu melhor atuando pelos lados do campo e marcou 3 gols. Enfrenta grande concorrência no elenco alvinegro. Contrato: em fim de contrato com o Avaí, assinou com o Timão até o fim do ano que vem. Status: reserva que costuma ser utilizado. Marlon ainda não estreou com a camisa do Corinthians. Foto: reprodução: aposta da diretoria corintiana, não vinha agradando ao técnico Fábio Carille, mas espera chances com os Marlos, ainda mais se Balbuena for negociado, como se espera. Contrato: Timão pagou cerca de R$1 milhão por parte dos direitos econômicos do zagueiro, que assinou até o fim de 2021. Jogos: ainda não estreou. Matheus Vital foi contratado do Vasco no começo desta temporada. Foto: Marcos Riboli, garoto de 20 anos, se adaptou rapidamente ao elenco e foi importante na conquista do título paulista, tendo inclusive dado assistência para o gol de Rodriguinho na final, contra o Palmeiras. Contrato: Vasco anunciou que recebeu R$5 milhões por 85% dos direitos econômicos do jogador. Meia fechou com o Timão até dezembro de 2021. Status: se alterna entre a reserva e a equipe titular. Matheus Matias jogou poucos minutos com a camisa do Corinthians. Foto: Daniel Augusto Jr. Corinthians, era o artilheiro do Brasil quando chegou ao Corinthians, com 10 gols em 10 partidas pelo ABCRN. Tímido e habituado a uma realidade diferente da do Timão, só foi estrear no início deste mês.
Ganhou cerca de 5 kg de massa magra, mas a comissão técnica entende que ele ainda precisa evoluir. Contrato: fechou com o Timão por 5 temporadas. Valor pago ao ABCRN não foi revelado. Ralf sofreu lesão no ombro, mas já está pronto para voltar a jogar. Foto: Daniel Augusto Jr. Corinthians fez boas partidas e chegou a ganhar a condição de titular, por ser mais alto que Gabriel. Porém, machucou o ombro em abril e teve de passar por cirurgia. Contrato: livre após fim de contrato na China, fechou por 2 anos com o Timão. Jogos: 359, sendo 7 nesta passagem. Status: voltando de lesão. Volante René Júnior luta para ser o substituto de Maicon. Foto: Marcos Riboli enfrentou 2 lesões, justamente em momentos que estava se afirmando na equipe. Com a saída de Maicon, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o volante pode voltar a ter chances como titular. Contrato: embora o volante estivesse livre, Corinthians pagou cerca de 5 milhões de reais em luvas pela assinatura do contrato de 3 anos. Status: voltando de lesão. Roger chegou para ser o camisa 9 do Corinthians. Foto: Marcos Riboli chegou para ser o camisa 9 do Corinthians. Não pôde atuar na fase de grupos da Libertadores e na Copa do Brasil, mas foi titular em jogos do Brasileirão. Valor: liberado pelo Internacional, em contrapartida pelo empréstimo de Luca, fechou com o Corinthians por 2 anos. Status: se firmando como titular. Sid Clay está emprestado ao Corinthians até o fim deste ano. Foto: Marcos Riboli rapidamente ganhou a condição de titular da equipe, mas no segundo semestre terá mais um concorrente, Danilo Avelar, contratado pelo Timão do Torino, da Itália. Contrato: emprestado até o fim do ano. Corinthians terá de pagar cerca de 13 milhões de reais se quiser contratá-lo. Thiaguinho ainda espera a chance para estrear pelo Corinthians. Foto: Daniel Augusto Jr. Corinthians, volante chegou a Timão junto com Bruno Xavier, depois do Campeonato Paulista, e ainda espera a chance. Pode estrear nos amistosos que a equipe fará no próximo mês, contra Cruzeiro e Grêmio. Contrato: emprestado pelo Nacional até maio de 2019. Valor não informado. Jogos: ainda não estreou.